pensador brasileiro, que é o João Camilo de Oliveira Torres. E é uma obra para o pensamento político brasileiro, é uma camada necessária para resolver, digamos assim, debater o problema brasileiro. E algo que me pegou, veio de conversas, né, do grupo de estudos do instituto em que eu fiz o doutorado, e surgiu esse autor, que é um autor máximo, que ele tem uma importância muito grande para pensar o Brasil, porque ele redescobre aquilo que nós temos de muito precioso que na nossa formação do Brasil Império. Há mais do que um pensamento, há uma teoria política brasileira. E por que da crise à restauração? A gente precisa ter uma noção de restauração do Brasil. Isso é feito a partir de uma compreensão de uma crise, que há um buraco, e essa consciência, qual é a tese que está implícita ali dentro? Essa crise se dá por uma falta de consciência histórica, uma consciência histórica apagada, nebulosa, conflituosa. Então a gente precisa se debruçar sobre isso. Então o João Camilo traz essa lição, e, enfim, mobilizo ele para falar dessa lição. E é algo que aparece na vida brasileira por conta das tantas perdas que nós tivemos. Recentemente eu conversava com com amigos sobre a obra do José Lins do Rego, como é um retrato da transformação brasileira, da transformação católica brasileira, e me veio a calhar também uma epígrafe que eu utilizo nesse livro, que é um poema também do nordestino, do Manuel Bandeira, que ele fez especial para a revista Ordem, na época de 1944, que reflete um pouco do espírito da obra. É um poema chamado Velha Chácara. A casa era por aqui, onde procuro-a e não acho. Ouço uma voz que esqueci, é a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou! Foram mais de 50 anos, tantos que a morte levou, e a vida nos desenganos. A usura fez tábua rasa, da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Então, a gente tem muitas perdas dentro desse processo, mas há algo que existe, há algo permanente, e é esse permanente que precisa ser redescoberto. Então, o João Camilo, ele é uma figura dessa geração do século XX, então, tê-lo estudado me deu um panorama muito importante desse século XX, dessas transformações. Tem um capítulo que eu falo da entrada de um Brasil democrático, digamos assim, em termos demográficos, que a população explode, a transformação das relações políticas são diferentes a partir da segunda metade do século. E o João Camilo vai descrevendo isso. Eu vejo também, naturalmente, como um percurso de vida de uma obra, muitas incoerências, muitos idas e retornos. Isso faz parte de um grande autor. Nada é muito linear, né, nessas construções, mas o que há de mais precioso é esse objetivo de resgatar o Brasil. Resgatar a partir da recuperação dos fundamentos, porque há bons fundamentos, há fundamentos muito sólidos, há uma coisa até providencial, não é à toa que esse país existe, por mais recortado, por mais instável, enfim, e grandioso, e na verdade a gente precisa utilizar isso tudo para o nosso, para o bem, né? Então, ele dava algumas noções de restauração. Ele é muito conhecido por um autor monarquista, mas mais do que aderir à Casa Real ou algo assim, até ontem a gente quase que o Dom Bertrand esteve aqui, ele faz mais do que isso. Ele vai observar o seguinte: há uma natureza do Brasil que precisa ser compreendida. A natureza é monarquista, por mais que ele permaneça para sempre como presidencialista. Ele até tem uma tese que é o complexo de Bruto. Um país como o nosso, ou você faz as coisas com imperiosidade, ou você não faz. Todo presidente teve esse complexo de Bruto, tanto que ele falou o seguinte: o Floriano Peixoto, por mais tosco que ele fosse, ele cumpriu esse complexo de Bruto. E ele fez justamente aquilo que o Dom Pedro II não fez, que deveria ter feito. Ter sido mais firme, mais forte, mais vigoroso para manter o regime. Porque o país pede isso, a necessidade, a ordem do país é essa. E essa ordem precisa ser recuperada. Claro, ele foi um grande defensor do parlamentarismo. Então, vários temas que ele aborda são temas que percorrem ainda a nossa realidade política. Por exemplo, algo que a gente vive hoje, né? A discussão sobre o voto distrital e o municipalismo. É uma tônica na política católica, a demanda municipal, porque a vida é no município. A eleição mais importante é a de agora.
por mais que a gente escape dessa noção, porque tudo é muito centralizado. Mas a necessidade da vida municipal é uma tônica. O José Pedro Galvão de Souza, que tem alguns livros à venda ali fora, também tratam disso. Eu acho que tem uma caixa que talvez tenha estourado. E, basicamente, ele é um autor que convive com a noção de uma revolução. Toda essa geração da metade do século era pressionada para fazer revolução. Aí a importância, o sucesso da obra de Caio Prado Júnior, com quem ele até dialogava. Mas ele dizia o seguinte: esses comunistas, esses socialistas estão errados, porque o Brasil já teve a sua revolução dentro da ordem. Foi quando ele se torna, de modo único nas Américas, uma monarquia europeia independente. Mantém a monarquia, mantém e salva parte das tradições portuguesas. Então, o Brasil tem uma obra salvífica da tradição do seu próprio império, que foi seu pai, digamos assim. E isso é magnífico. É preciso redescobrir essa pureza, digamos assim, para retornar a ela. Então ele sempre diz, não tem que fazer revolução, porque já foi feita a revolução. Ela foi feita em 1822. Enfim, eu acho que é mais... Eu também trato, né, como eu disse, que eu faço um balanço do autor, eu também observo as suas idas e vindas. Ele fica muito perdido no período do Concílio Vaticano II, porque ele percebe que tem um problema com a Igreja, ele é um conservador, ele é consultado constantemente sobre a transformação da Igreja Católica, começa ali nos anos 62, 63, mas sobretudo a partir dos anos 70, ele morre em 73, e eu percebo muito forte essa tensão. Eu li praticamente todas as cartas, né, que ele recebia, o que ele tinha de cópia, então é muito íntimo também essa relação. Ele percebia uma tensão, mas não soube dar um direcionamento. Ou ele acreditou naquele processo, mas a tensão permanecia porque era comum alguém, um padre ou um outro intelectual, você não acha que tem alguma coisa errada acontecendo? Tem um destino muito estranho aqui acontecendo, a transformação da missa, a mudança dos ritos, enfim. E foi muito esclarecedor ler isso intimamente, né? Ele percebendo essa tensão, mas ele não sabia para onde ir. Ele morre em 73, um pouco cedo, né? E acaba não vendo depois a consequência desse processo, que é uma consequência da realidade brasileira, a mudança da vida espiritual, até porque ele falava, um dos pontos da restauração brasileira é espiritual, talvez o maior ponto necessário. E ele era ele fez a primeira história oficial de Minas Gerais. É um grande... você tem que entender o Brasil pelo seu local, pela sua localidade. Então, era um grande valor à vida local, à terra, essa noção de montanha dos mineiros. E eu vou terminar com algo que é um capítulo que eu falo, né, o que Minas tem de especial para o Brasil. E eu uso uma epígrafe que é, na verdade, uma carta do irmão do João Camilo. O irmão do João Camilo foi uma figura muito importante, que foi o Luiz Camilo. Ele foi um dos fundadores da UDN, foi a pessoa que escreveu o Manifesto dos Mineiros contra o Vargas, e era um grande intelectual, também um articulador, mas ele também falece muito cedo, muito mais cedo que o irmão, né, que o João Camilo. Mas era um grande articulador político, assim, ele que reunia toda aquela elite política mineira no Rio de Janeiro, e ele que conseguia congregar na casa dele, enfim. E tem algo que expressa muito assim, esse amor ao seu local, porque é uma carta que ele está viajando na Europa, e ele né, escreve para o irmão sobre como é que está a viagem e tal. E aí eu vou te ler essa epígrafe. Um detalhe, ele é parente, ele é primo, né, do monge Dom Barbosa e também do Carlos Drummond de Andrade. Eles são primos. Não tem o Drummond no sobrenome dele porque é pela mãe, mas eram primos. E ambos, né, eu falei isso porque ambos são de Itabira, e isso está nessa epígrafe. Aí o Luiz Camilo escrevendo em 1937. Continuo à procura de mim mesmo e absolutamente certo de que não me encontrei em Lisboa, nem na Europa, na Espanha, em Coimbra, pois eu mesmo permaneço em Itabira. Então, eu posso ir para qualquer lugar, mas esse lugar não vai sair de mim, jamais. Então ele dissertava sobre isso, e é uma das partes assim muito bonitas da carta. Eu lembro às vezes disso porque há uma tentação, e há várias gerações, a minha geração, como tantas outras, são provocadas e tentadas, e há um desejo sempre, eu também passei tempo fora do país,
de tentar algo fora. Mas é curioso que às vezes tem algo que te pica que não adianta, você vai estar em qualquer lugar, esse lugar ainda vai estar em você. E de fato não há nenhum julgamento moral em relação a isso, o próprio Brasil foi feito disso, mas há algo mais importante em relação a isso, em relação a esse lugar que sempre fica. De que maneira nós legamos isso? Porque os italianos, os espanhóis, os alemães, os portugueses que vieram para cá, eles mantiveram, em boa medida, o seu patrimônio. Isso é bonito. E isso fez a realidade brasileira. E a pergunta que nós nos fazemos, eu falei sem esse julgamento moral com qualquer um que vá tentar fora e viver fora, como eu já fiz também, podia ter ficado lá, enfim, não foi assim que Deus quis, o que nós levamos para fora. Porque, em geral, quando acontece esse movimento, é uma pobreza muito grande. Não importa o dinheiro que o sujeito tem, uma pobreza assim. O que você leva para além? O que de Brasil você deixa? Por mais que você vai viver 2, 3, 4 gerações, né, as suas gerações vão ficar por lá. O que você leva? É um dos dilemas assim, que até foi discutido num outro evento que nós fizemos, lá sobre memória, patrimônio e inovação em Niterói. E a gente discutiu esse assunto, né? Quando a gente pensa assim nesse êxodo, nessas viagens e tudo mais, o que nós levamos para além. Então é mais uma provocação da necessidade dessas obras, de resgatar esses pensadores e a gente, digamos assim, fazer uma... Né, o Eliseu aqui, amigo também, colega veterano do doutorado, a gente brincava na operação tapa-buracos, de tapar os buracos da memória brasileira, do pensamento brasileiro. Então, muito obrigado. Enfim, depois eu posso até fazer um autógrafo ali, essas coisas ali fora, e depois a gente já vai para o almoço, e 2 horas seguimos aqui com o seminário. Obrigado.